movimento dos institutos de pesquisa ajustando os números em desfavor do Nine Fingers, esse movimento já era mais do que esperado. Sobre isso e muitas outras questões eu quero conversar com você, mas a pergunta que eu gostaria de fazer desde já é a seguinte: na sua opinião, em qual mês os institutos de pesquisa tentarão retratar um pouco mais a realidade e colocar Bolsonaro como líder dessas pesquisas? Responda aqui no questionário que eu quero saber se será em maio, junho ou julho, ou farão igual a 2018, quando mesmo há poucos dias das eleições diziam que Bolsonaro perderia para todo mundo. A razão desse comentário prende-se à desidratação dos apoios que o Lula enfrenta em todo o país. O PT sempre teve uma relação promíscua com os seus sócios, com os seus cúmplices do poder. O PT sempre teve uma relação bastante doentia, e diria até mesmo uma relação quase que de prostituição. Usa e depois descarta. Bem nessa imagem chula, mas retrata bem como o PT se acostumou ao longo de sua história a fazer política, a tratar política e a se relacionar com os demais partidos políticos. Dá dinheiro, cobra fidelidade, cobra subserviência, mas chega no momento em que vai descartá-los. Hoje, o grande problema dessa confraria de ladrões é que os próprios partidos, em algumas regiões, começaram a se dar conta de que eles são apenas e tão somente usados pelo PT e depois são descartados como lixo. Não que eles sejam muito mais do que lixo, mas são simplesmente descartados. O caso mais emblemático é o que ocorre na Bahia. O PP da Bahia, acreditem, o PP, que tem o chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, observem bem, o PP na Bahia sempre foi aliado da rapinagem e da ladroagem praticada pelo PT. Em 16 anos de governos do PT na Bahia, de destruição da Bahia, o vice sempre foi o PP. Como você vai explicar que um partido que se diz de centro se alia com uma gangue de criminosos como o PT? É a realidade e a hipocrisia política nacional. Mas nem o PP na Bahia conseguiu suportar o descarte, o desprezo e o jogar fora que o PT impôs a ele. Resultado, o PP sai da coligação do PT no estado, abandona Lula na Bahia e vai trabalhar com ACM Neto. Não muda muita coisa, troca 6 por meia dúzia, mas o PT perde um importante aliado num dos maiores colégios eleitorais do país. O que dizer então até em colégios eleitorais pequenos como o Rio Grande do Norte, onde o PT está tendo uma certa dificuldade em indicar o vice da candidatura da Fátima, né, a do golpe, que faz um péssimo governo, tudo se encaminha para uma derrota estrondosa e o Lula fica também alijado. O Lula, por sinal, é importante que a gente diga, leia, entenda e compreenda o quadro. O Lula está cada vez mais refém apenas de uma gangue de criminosos. O grupo que cerca o Lula é um grupo muito mais de contraventor do que de gestor. Na verdade, muito mais não. É um grupo unicamente de contraventores. No derredor do Lula não existe ninguém que possa ser tratado como uma pessoa honesta ou decente. Porque o que justifica que alguém que se diz honesto e decente se alie com um bandido como ele? Observem quem está com ele. Randolph, Aziz, quem mais?
Renan Calheiros, Geraldo Alckmin, só o suprassumo da ladroagem e da trambicagem. Não há mais espaço para esse modo de fazer política que o PT instaurou no nosso país e que felizmente está sendo enterrado. Não quer dizer que todos que estão vindo são santos ou são impolutos, não. O que eu digo é que está vindo uma nova forma de encarar a realidade política. E nessa nova forma de encarar a realidade política, não existe mais espaço para ladrões como Lula e seus aliados. É isso que os estados estão dizendo quando estão abandonando o PT. E estão abandonando o PT porque se deram conta de que também o PT chegou ao final da linha. Basta observar o desempenho eleitoral em 2020, quando o PT perdeu prefeituras de norte a sul. O ciclo histórico no Brasil determina com clareza que o PT é um cadáver fétido e que continua tentando roubar almas, e roubar esperança e roubar empresas públicas. Portanto, nós temos que observar como vai se dar a movimentação. Eu, particularmente, considero pouco provável que o Lula consiga se manter candidato. Quer pela sua debilidade mental, quer pela sua debilidade física, quer pelos visíveis sinais de esquizofrenia até mesmo, como ele se manifesta em entrevistas, a forma destemperada como ele responde quando questionado, quando pressionado. Lula só se sente à vontade entre ladrões. Essa é a verdade. Talvez isso explique qual é o seu círculo, qual é o grupo que o cerca. Observem, lá estão os empresários de comunicação loucos por dinheiro. Lá estão artistas decadentes, pérfidos, sem capacidade, sem talento, loucos por dinheiro. Lá estão os banqueiros, loucos para taxar e tributar o PIX, para, em números atualizados, 20 bilhões de reais os bancos deixaram de roubar, de subtrair da sociedade só em 2021. Imagina essa dinheirama toda indo para os bancos e os bancos passando, por exemplo, 10% para o PT e para o Lula. Só aí já são mais 2 bilhões e 100 milhões. Porque é assim que o PT trabalha, é assim que a esquerda administra. O teu eu garanto, mas o meu eu exijo. Então, se nós observarmos como o PT começa a se construir, ele tentou impor a federação dos partidos e hoje, junto com o PT, só está a lama. Os partidos que têm esperança de sobreviverem à debacle do PT e dessa esquerda pérfida e carcomida que representa Rede, que representa PT, PCdoB, e esses partidecos da esquerda ladroeira, os outros partidos, como o PSB, fogem da federação dos partidos porque querem, acima de tudo, se apresentarem como uma esperança para daqui a 8, 12 anos, uma esperança para uma volta do grupo de esquerda ao poder, mas uma esquerda que não tenha mais os vínculos e não seja carimbada como uma esquerda que se aliou com o maior grupo de ladrões, saqueadores e destruidores de empresas, empregos, fundos de pensão e uma gestão que simplesmente desvirtuou o sentido da própria competitividade na iniciativa privada. O PT foi o maior responsável pela falência de empresas no Brasil ao criar as campeãs nacionais, que é um modelo fascista de controle da economia pelo Estado e que é um modelo igual ao que é praticado na China com as empresas que o governo chinês escolhe, que é o mesmo que é praticado, por exemplo, na Venezuela e que agora começa a ser praticado na Argentina, onde as campeãs nacionais são implementadas, implantadas, impostas, elegidas, erigidas e escolhidas, é a economia como um todo que padece. Na verdade,
nas mãos da esquerda, tudo vira caos e destruição. A falta de aliados políticos para o Lula é tão grave que ele está mendigando, que ele está implorando, que ele está suplicando que certos partidos aceitem compor a sua chapa. Acreditem, o PT está tão isolado, tão sozinho, que a ele só restou a alternativa da fraude como sonho de voltar ao poder. Antes de encerrar, pedir, reiterar, enfatizar, destacar a importância que tem para nós que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe o nosso conteúdo, que você ajude a disseminar o canal de Brasília, fortalecendo-o como alternativa de comunicação conservadora. E destacando que neste sábado, dia 19, a partir das 12 horas ao meio-dia, teremos uma live, estreando um novo espaço de live, com a deputada Janaína Pascoal, de São Paulo, pré-candidata ao Senado. Eu espero contar com você nessa live, sábado ao meio-dia, aqui no canal de Brasília no YouTube. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.